a soma dos fatores positivos, né? Subtrair o negativo, a minha resposta vai ser 12, né? 12 positivo. Na letra B, eu vou só passar as respostas agora. Na letra B, 53 positivo, ou mais 53, né? Letra C, 32 positivo, ou mais 32. Letra D, menos 83, né? 83 negativo. Letra E, menos 97. Letra F, menos 120. Letra G, mais 151. E letra H, menos 368. Tá bem? Depois, na número 3, nós temos aqui um saldo, né? De 4.470 negativo. E depois ele quer zerar isso. Então, o que eu tenho que fazer? Ele tem que depois, para zerar, ele tem que colocar um crédito de 4.470, claro. Na letra B, ele tem um saldo negativo aqui, ó. Ele está devendo R$ 4.010. Mas ele quer ficar ainda com um saldo positivo. Então, se ele colocar 4.010, ele vai zerar. Então, ele tem que colocar mais do que 4.010. Então, ele tem que colocar 4.190, já que ele tem isso aqui de débito e ele quer ficar com saldo de 180. Então, eu somo isso aqui, ó. 180 mais 4.010, que me dá 4.190. Na letra C, ele pagou uma conta de R$ 125. Qual é o saldo após essa movimentação? Então, ele tinha o 180, retira 125, isso me sobra ainda R$ 55. Essa é a questão da letra, a letra C, a questão 3, C3, página 53. Depois nós temos as propriedades, nós temos a comutativa, né? É responder aqui. Também a comutativa não intera, a ordem das parcelas não altera o valor final, né? Temos aqui. Temos também a associativa, eu somar menos 16 com mais 16 dá zero, da mesma forma que mais 4 com menos 24, né? Que me dá o elemento neutro, aliás. Na associativa é a parte de cima aqui, ó. Associar. Fazer menos 9 mais 14, depois menos 1. Ou primeiro, lembra que eu falei? Eu somo todos os negativos e subtraio depois? Também dá no mesmo. Então, temos essas propriedades presentes aqui. As atividades, então, aqui nós temos as respostas. Ó, eu acho que aqui é tranquilo. Qualquer coisa, né? Vocês me falem. Aqui na tabela, na 3, explique como cada sequência é formada, depois complete com os próximos termos. Então, nós temos aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quais são os próximos termos? Dois termos, 1 e 2. Né? Então, era de 1 em 1. Aqui, menos 5, 0 e 5. Depois, 10, 15. Então, aqui eu acrescentava de 5 em 5 ao anterior. 42, 35, 28. Qual é essa tabuada? Vamos pensar em tabuada. Qual é o número que eu multipliquei que me dá 42? Então, ou né? Aqui, 42 para passar para 35 para 28. Subtraímos aqui, então, aqui, qual vai ser o próximo número? Ó, 6 vezes 7, 42, 7 vezes 5, 35, 4 vezes 7, 28, então é 7. 3 vezes 7, 21, então vai ser menos 21. 2 vezes 7, 14, vai ser menos 14. Então, é divisível, esses valores anteriores é sempre divisível por 7. 56, 48, 40, também divisível por 8, né? 7 vezes 8, 56. 6 vezes 8, 48. Então, eu divido por o anterior sempre por 8. 48 dividido, ou multiplico, né? 6 vezes 8, 48. Aqui, 8 vezes 5, 40. Então, 4 vezes 8, 32. 3 vezes 8, 24. Negativos, né? Essas sequências são crescentes ou decrescentes? O que vocês acham? Ó, crescentes ou decrescentes? Ele não está se aproximando de zero? Se eu estou me aproximando de zero, cresce. Todos eles crescem, ó, tá vendo? 0, 1, 2, 3 já positivo. Aqui também é positivo. Aqui ainda é negativo, mas está mais próximo de zero, então são crescentes.
Depois nós temos mais essas questões aqui quanto aos dados, tá bom? Então, até aqui a gente tinha visto. E no nosso próximo conteúdo a gente vai entrar então com subtração de números inteiros. Olha só, eu ainda vou explicar essa número 5. Acho que talvez, porque não tem os resultados aqui, né? Então eu vou explicar. Ó, os dados pretos são negativos. O dado branco é positivo. Então, nesse caso aqui, ó, foram lançados esses dados aqui. No primeiro, a Letícia, ela jogou esses dados aqui. Quantos pontos ela obteve? Então, ela tem 3 negativo e 5 negativo. Isso me dá um total de 8 negativo e 4 positivo. Então, ela tem menos 4 pontos. Por quê? Porque ela teve mais negativos do que positivos. Nas jogadas seguintes, o Pedro obteve a maior pontuação possível nesse jogo. E Letícia a menor. Então, como é que poderia ser a maior possível e a menor possível? Maior possível é só se ele jogasse os dados aqui e ele tivesse 2 de 1, né? 1 e 1. Então, daria 2 negativo. E o maior possível seria 6. Não é isso? Porque é a maior pontuação que eu tenho. Então, ele ficaria com 2 dados apontados, 1 negativo e aqui 6 positivo. E a Letícia, o contrário. Ela teria tanto azar, tadinha, que ela teria os dados pretos, os 2 virados para cima com 6 e o dado branco virado para cima com 1. Essa seria a possibilidade, né? Na letra C, na sequência, Pedro jogou os 3 dados e obteve menos 5 pontos. Quais serão essas possibilidades de dar esse menos 5 pontos? Ele pode ter botado mais 1, menos 1 e menos 5, né? Essa é uma possibilidade. Outra, ele poderia ter colocado mais 2, menos 2 e menos 5 também. Ou mais 3, menos 3 e menos 5. Mais 4, menos 4 e menos 5. Ou mais 5, menos 5 e menos 5. Ou por último, menos 6, mais 6 e menos 5. Quer dizer, sempre um anulando o outro e o outro seria negativo, né? Então, a mesma quantidade dos positivos nos negativos e um diferente. E aí eu conseguiria essa resposta, tá certo? Acho que é isso. Esse é o exercício 4 da página 50, que diz o seguinte na letra A. Ganhei 50 pontos e perdi 80. Ganhar significa que é positivo. Perder é negativo. Então, quando eu tenho um positivo e um negativo, eu subtraio. Eu vou fazer uma conta de menos. 80 menos 50. Isso vai me dar 30. Então, resposta 30. 30 positivo ou negativo? Eu vou olhar para o número, sem sinal, só o número. O número 80 não é maior que o 50? Muito bem. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, a resposta é negativa. Então, eu tenho maior, a minha dívida era maior, né? Os pontos perdidos eram mais do que os que eu ganhei. Na letra B, diz assim, ó. Emprestei 28 reais. Emprestei de alguém, negativo, tá? Emprestei 28 reais da minha mãe e 20 reais do meu pai. Emprestei de novo. Eu tenho dois empréstimos, 2 dívidas. Eu vou juntar isso, tá? Dívida com dívida, junto. Isso vai me dar 48. 48 o quê? Dívida. Por quê? Por que não é positivo? Porque dívida eu junto o negativo com o negativo, né? São 2 valores negativos e eu só transformo num valor negativo, mas continua sendo negativo, uma dívida. Na letra C, perdi 120 pontos. Perder significa que é negativo. E depois perdi outros 40 pontos. Novamente, perdi. Junto, o que é uma perda. São 2 dívidas. Eu junto numa só, 160. Mas continua sendo dívida. Na letra D, ganhei 40 reais, então é positivo. E gastei 16 reais. Qual foi o meu saldo? Positivo ou negativo? Ora, veja só, 40 e 16. 40 não é maior?
Pois bem, se o 40 é maior, o sinal dele é positivo, então a resposta é positiva. Eu subtraio 40 menos 16. Porque operações, ó, tá vendo? Positivo com negativo, eu faço uma subtração. Então, aqui, eu vou obter 10 menos 6, 4. 3 menos 1, 2. Então, 24 positivo.